Boa noite. Boa noite. Graça e paz a todos. Amém. Boa noite a você que está nos assistindo nesse momento, na sua casa. Graça e paz a ti, querido. Abram comigo a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 25. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 25. Diz assim lá a palavra do Senhor. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Amém? O Senhor, ele ensina nesta passagem que nós devemos ter a nossa fé, principalmente quando é Ele que nos chama, quando é Ele que te chama, quando você ouve a voz de Jesus, para você caminhar, para você andar numa direção, e você começa a ir, e começa a aparecer problemas, e começa a aparecer dúvidas, dificuldades, vento forte, como apareceu para Pedro. Tenha fé, querido, porque como Jesus disse aqui a Pedro, tenha fé, não seja de pouca fé, porque é Ele que mandou a gente caminhar, foi Ele que pediu para a gente seguir, então Ele está conosco em todos os caminhos, principalmente naquele que Ele pede para a gente ir. Então que você venha ter essa fé hoje, de prosseguir, de ouvir a voz do Senhor, de caminhar, de andar, de continuar, tendo fé, que você vai vencer qualquer luta, qualquer batalha, qualquer tempestade, qualquer vento forte. E a hora que apertar aqui, como apertou para Pedro, pode gritar: Jesus! Ele vai estar lá com a mão dele para te segurar e te ajudar nessa caminhada, amém? Feche seus olhos agora, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu Filho Jesus te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos aqui ouvindo a sua palavra, Senhor. Nos dê a sabedoria e a inteligência, Pai, para que possamos compreender. E acima de tudo, Senhor, fortaleça a nossa fé, para que nós não venhamos a duvidar do caminhar, a duvidar do caminho, a duvidar do caminhar que o Senhor pediu para que a gente prossiga. Então, em nome do Teu Filho Jesus, te louvamos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Está chamando a irmã Luciene, que vai ministrar o louvor. Deus abençoe a todos. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Amém. Estamos aqui mais uma vez para louvar o nome do Senhor. Nessa noite chuvosa e fria, né? Gostaríamos de estar em casa, debaixo do nosso cobertor, mas estamos aqui porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos chama, porque o Senhor nos fortalece. Né? E precisamos dar o nosso louvor ao Senhor. Se saímos do nosso lar para estarmos aqui, então que possamos abrir o nosso coração e que possamos louvar o Senhor de todo o nosso coração, que o Senhor venha receber o nosso louvor. Amém? Amém, Senhor. Vou pedir para que vocês abram lá em Salmo 147. Salmo 147, versículo 1 ao 3. Fala assim, ó: louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque suave e decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Então, aqui essa palavra vem falando que o louvor, ele é decoroso, ele é suave aos ouvidos do Senhor. Por isso que temos que louvar com o nosso coração, louvar de toda a nossa alma mesmo, né? Crendo que o Senhor está recebendo um louvor decoroso, como fala aqui, e suave aos ouvidos do Senhor.
E quando a gente louva, o Senhor é tão bom e tão misericordioso. Enquanto a gente louva, aqui fala que Ele ata as feridas, ou seja, Ele sara, Ele cura, Ele cicatriza as nossas feridas, né? Ou seja, as nossas dificuldades, nossas limitações, todas as nossas situações que temos a ser tratados. O Senhor, Ele vem tratando enquanto a gente vai louvando de todo o nosso coração. Amém? E que nessa noite possamos alegrar o Senhor com o nosso louvor. Vou estar chamando a irmã Gil e o irmão Alessandro para podermos louvar juntos, amém? Você que está aí, acompanha com a gente aqui, vamos louvar também. Cadê vocês? 1, 2, 3 e... Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir, eu sei que o teu fogo cairá sobre mim, sei que o teu fogo cairá sobre mim, e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando na sua presença, Senhor. Aleluia. Viu como é bom, irmãos, louvar ao Senhor, Aleluia. ao Senhor. Enquanto a gente louva, o Senhor vai abrindo o mar para a gente poder passar e seguir em frente. Vamos continuar louvando. Amém, Senhor. 1, 2, 3 e... Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta,
todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Aleluia. Então é isso, gente. Como disse o Obrigada. louvor, né? Ainda que não haja fruto na vida, precisamos ter fé, precisamos crer que Deus é Deus hoje e sempre será em nossas vidas. Amém? Amém. Que possamos depositar toda a nossa fé no Senhor e saber que Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Amém? Deus abençoe. Aleluia. Vou estar chamando a irmã Gi e vai estar ministrando a palavra para nós. Ah, é o Vitor. Eu estou chamando o Vitor, mas está ministrando a oferta. Desculpa. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Santo tu és. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Deus abençoe a vida de todo mundo. Estamos aqui para ministrar a oferta do Senhor. Mais uma vez, glória a Deus. Hoje trarei a palavra em João 12. Aleluias. Os irmãos puderem acompanhar em casa, ou até mesmo aqui na igreja. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia, e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático. Ungiu ele aos pés de Jesus, enxugou com seus cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: esse perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade. Era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela fez isso com preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Amém, irmãos? O que essa palavra de hoje quer falar para mim e para você? Essa Maria que está dizendo aqui não era Maria, mãe de Jesus. Era sim a Maria, pecadora, onde Jesus expulsou milhares de demônios dela. Então, Maria, o que a Maria fez? Ela entregou o melhor que ela tinha. O que era o melhor naquele dia? Era o perfume. Era um perfume caro naquela época, que era o melhor que ela tinha. É o melhor que nós temos que entregar para Deus. Não temos que estar se preocupando se é barato ou se é caro.
Às vezes, o que é barato hoje, para Jesus, não tem significado e valor. Não temos que se preocupar se é isso, se é aquilo. Não temos que se preocupar com a conta de luz, com a conta do condomínio, o que seja, irmãos. Às vezes, sem nós percebemos, estamos agradando Satanás. Por quê? Porque nós estamos preocupados em relação a valores. Deixamos de entregar o melhor para Jesus. Quantas vezes, irmãos, antes de ser recém-convertido, eu ficava me preocupando. Poxa, vou dizimar todo esse valor, às vezes é um valor pequeno. Vou ofertar esse valor pequeno. Mas às vezes, ia no shopping, você gasta o valor. Sem você perceber, Satanás está te roubando. Porque esse é o intuito de Satanás, de nos matar por dentro, espiritualmente. Ele quer nos roubar. Ele quer nos roubar. Qual que é a função? Como nós lemos na palavra de Judas. O que Judas se preocupou? Pelo valor. Ela nem mencionou o valor quanto que era. Judas já falou, vale 300 moedas. Ele já estava de má intenção, ele estava olhando aquele valor. Ela deu aquilo de melhor que ela tinha. Ela não se preocupou, será 10, será 5, será 300. Judas estava de olho no valor. Sem perceber, às vezes, nós fazemos isso. Mas Deus veio para isso. Se prostrarmos no pé dele. Foi o que ela fez. Ela ungiu com a melhor fragrância, onde tudo ficou exalando. Onde nessa noite, o que nós viemos buscar? Viemos buscar o melhor do Senhor. Entregar a Deus o melhor que temos. Temos que entregar para Jesus o melhor que temos de hoje, como diz as palavras. Temos que fazer isso. Porque Satanás, para não roubar, ele quer roubar. Mas se nós entregarmos nossa vida para Jesus, ele jamais fará isso. Amém? Irmão, dá uma envelope, eu não peguei. Amém, irmãos? Devemos entregar o melhor para Jesus. Devemos entregar hoje e sempre. Porque Ele que manda no mundo, não Satanás. Aleluia. Amém? Eu faço pix. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, entregamos a Ti, Senhor, o dízimo nessa noite, Pai, as ofertas, Pai. Vai de encontro na vida de cada irmão, Senhor. O Senhor venha capacitar cada vez mais. Agradecemos a Ti, Pai. Devolver, Pai, tudo o que temos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos deu, o Senhor nos capacitou. Em nome de Jesus, Pai, entregamos a oferta a Ti, de gratidão, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, Papai. Passar a palavra para a irmã Gi. Deus abençoe. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor por este momento, por estarmos aqui nós hoje, como assim disse a irmã Lu, enfrentando uma noite fria, né? Glória a Deus, porque cá estamos, né? Vencemos aí o dia, né? O temor dessa friagem toda, da chuva, e nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do nosso Senhor, amém? Então, irmãos, vamos orar e agradecer por este momento, mas antes, já que nós então saímos lá do nosso lar docilar, deixamos a nossa caminha quentinha, nós, eu e meu esposo, uma sopinha, né, preparada lá para degustar, está lá em casa, irmãos, deixamos lá e viemos cá. Então, hoje nós viemos aqui para o quê? Para adorar e bendizer o nome dele, não é? Então, que nós possamos professar, glorificar, né? Porque aqui não estou aqui para falar a Gislaine, não. Aqui está para falar sobre o amor daquele que nos trouxe aqui hoje. Então, vamos glorificar, vamos bendizer, vamos louvar, não é não? Então, vamos orar por este momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do seu Filho Jesus, eu te louvo e te agradeço, Paizinho amado, Paizinho querido, por nos permitir, Senhor, estar aqui hoje, louvando e bendizendo o seu santo nome, Senhor.
que nós possamos, Paizinhos, receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Papai, tanto no presencial, quanto os que estão assistindo no online, Senhor, em nome do Seu Filho Jesus. Eu te louvo, meu Pai, e te agradeço por este momento. Paizinho, que eu possa ser canal de bênção, Senhor, na vida daqueles, Senhor, que o Senhor deseja alcançar, Papai. Assim como o Senhor falou comigo, que o Senhor possa falar na vida de todos que estão aqui nos assistindo e nos ouvindo, Senhor. Em nome do Seu Filho Jesus, desde já te louvo, já te agradeço, Papai. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Pois bem, cá estou, né, para falar do amor daquele que nos permitiu estar aqui hoje, para louvar e bendizer o seu santo nome, né? Então, os irmãos podem abrir a palavra do Senhor, a princípio, lá em Romanos 8:31. Amém? Lá em Romanos 8:31 diz assim: que direis, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Os irmãos podem se assentar. Então, amados, sabendo dessa situação, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mesmo sabendo disso, né? Nós, às vezes não, né? Quem nunca, né? Reclama, mesmo sabendo, mesmo tendo entendimento de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós reclamamos de situações e circunstâncias que nos chegam, que nos acometem, que chegam até nós. Né? Mesmo sendo entendedores disso, mesmo tendo esta palavra, que esta é a palavra que nos rege, amém? Mesmo sabendo disso, nós somos falhos. E o que acontece? A gente reclama de situações, de circunstâncias, e isso vai gerando situações, né? Ao invés de nós professarmos palavras de bênção, o que nós fazemos? Muitas das vezes, de situações e circunstâncias, nós acabamos reclamando, né? Esmurecendo, né? Ao invés de professar palavras de bênção, palavras de fé, né? Então, nós, mesmo sabendo, se Ele é por nós, quem será contra nós? Nós mesmo assim reclamamos, murmuramos. Isso é o ambiente, né? Hoje, por exemplo, a gente começa, pensa numa pessoa. Essa pessoa, ela começa a reclamar da situação, reclama da situação. O que vai acontecer para essa pessoa que ela só reclama, Vai acontecer a coisa ruim, porque ela só reclama de das situações. Então, isso vai acontecer. É uma lei de Murphy, gente, isso acontece. Você está no ambiente, você professa a palavra, aquilo volta para você. É fato. Então, você reclama, isso acontece. Mas, isso é o natural, né? O nosso natural. Este é o nosso natural. Então, muitas das vezes, nessa situação de reclamação, nós encontramos momentos de quê? De inícios, né? Vamos pensar nos inícios. Início de namoro, início de casamento, início de um trabalho, início num empreendimento, né? Quando você está iniciando algo na sua vida, você está cheio de energia, né? Vamos falar do natural, que é a reclamação, e o sobrenatural, que é a fé, né? A fé, anotei, gente, peraí. Mas não é agora, é depois. A fé é aquilo que a gente não vê. Então, nós, quando iniciamos algo em nossas vidas, nós iniciamos com fé, né? Nós
cremos que tudo que naquele momento nós estamos com uma energia e voltados com fé. Então a gente está no sobrenatural. A fé é algo sobrenatural sobre as nossas vidas. Então, tudo que quando a gente vai começar numa situação, a gente está totalmente envolvido pela fé. Comecei um namoro, né? Nossa, vai dar certo. O menino é abençoado, é um varão de Deus, né? Ou a moça também é um varão abençoado, glória a Deus. O trabalho já deu tudo certo, está caminhando, estamos progredindo, vai acontecer. Você está com a sua energia toda positiva naquela situação, na sua fé. A sua fé está superabundando o seu ser, então você está no sobrenatural, não é? Só que a gente começa a caminhar. E a nossa caminhada, os nossos processos, né? Porque eu tenho um processo. O Senhor me deu um varão abençoado. Glória a Deus por isso, não é? Eu e o meu varão, nós caminhamos juntos, né? No mesmo caminho, temos a mesma fé, porém o processo dele é diferente do meu. O processo que ele vive, que o Senhor tem para a vida dele, é diferente do meu. Da mesma maneira, da irmã, do irmão, cada um, o Senhor tem um processo na vida de cada um. E mesmo nós, vamos falar de nós, que nós precisamos falar de nós, né? Mesmo nós caminhando no mesmo caminho, temos a mesma fé, nós temos processos diferentes. Então, no meio da nossa caminhada, nós tendo o mesmo objetivo, nós engajamos a mesma situação, nos empenhamos na mesma situação, porém, no meio do caminho, situações e circunstâncias chegam, né, para nós que ele tem um momento diferente do que eu. Então, assim, no meio do caminho, situações, quando a gente sai do lugar e começa a caminhar, neste caminho, neste processo, a gente começa a sentir, ter sentimentos de que frustrações, algumas frustrações nos chegam e nós começamos a duvidar daquilo que nós tínhamos lá no início. Então, algumas situações que nos chegam começam a nos fazer duvidar daquilo que nós tínhamos no começo, no início. Um trabalho, né? Nós começamos um trabalho, nós aqui que somos, todos aqui somos empreendedores, glória a Deus por isso, né? Mas também temos as pessoas que trabalham com CLT, regime de CLT, de funcionário, de colaborador de outra pessoa. Então, todas as pessoas que iniciam um trabalho, no business, no empreendimento novo, o que essa pessoa está ali toda empenhada, vai dar certo, só que ao longo, vamos falar do empreendedorismo, empreender não é fácil, gente, né? No meio do caminho, situações e circunstâncias chegam, e aí a conta não fecha no final do mês. Você trabalha, você prospecta, você coloca metas, só que não vem a venda. E aí? Né? Então aí você começa a duvidar daquilo que você iniciou lá no início, daquilo que você sentia lá no começo. Então a sua fé os sentimentos desse processo pode causar em você dúvidas, gerar em você dúvidas. E essas dúvidas faz com que no meio do processo os sentimentos que essas situações e circunstâncias criam em você são dúvidas de o seu natural começa a sabotar o seu sobrenatural, que é o que é o sobrenatural? Aquela fé que você tinha lá no começo. Então aquela fé que você tinha no começo era totalmente sobrenatural, porque a fé é sobrenatural. Deus abençoe, irmão. Então, neste processo, o sentimento de cansaço, o sentimento de desânimo, sentimento de momentâneos, porque os sentimentos são momentâneos, né? É algo que vem
e que passa, mas isso te afeta. E aí, neste momento, você começa a duvidar. Amém? É só comigo que acontece isso, irmãos? Amém, glória a Deus. Glória a Deus, eu não sou a única, Senhor. Misericórdia, Pai. Né? Mas esse processo nos causa, então o nosso natural começa a sabotar o nosso sobrenatural. As nossas dúvidas chegam nesse processo e que nos fazem duvidar do nosso sobrenatural, da nossa fé. Como eu falei algum tempo atrás, quando o Senhor toca em meu coração, eu venho falar daquilo que Ele é sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Eu vou testemunhar uma situação, né? Alguns, né, sabem, quem não sabe, vai ficar sabendo agora, que nós, eu e meu esposo, minha família, nós estamos num processo aí longo, bem longo, que nós estamos vivendo pela boa vontade do Senhor e que nós estamos passando por este processo. Então, chegou determinada época, alguns meses atrás, nós tomamos uma decisão, né? E lá nós estávamos todo no sobrenatural do Senhor, né? Tomamos a decisão de que nós iríamos dar um passo rumo a essa situação. Pois bem, tudo começou a acontecer, realmente o sobrenatural do Senhor aconteceu sobre as nossas vidas, as coisas iam se encaixando assim, irmãos, pareciam, sabe aquele como é que chama aquele negócio, gente, que vai ter as cores, isso, o cubo mágico, sabe o cubo mágico? Parecia que você via assim, meu Deus, as coisas iam se encaixando, tudo que você estava embaralhado, ia se encaixando. Então assim, o mover de Deus era nítido aos nossos olhos. E a gente estava, né, todo feliz, vamos encaminhado, está tudo acontecendo, começou a levantar, começou a construir, as coisas foram acontecendo. E aí, irmãos, o natural, né, o natural determinou datas, determinou épocas, né. Só que quando chegou a data determinada pelo natural, totalmente fora do sobrenatural, eu descobri um pólipo no meu útero, eu descobri um tumor no meu útero. Isso foi em junho. E a data pré-determinada pelo natural foi em julho, né? O meu natural determinou que em julho nós estaríamos indo viver a situação que nós estamos no processo.